Boa tarde, pessoal que acompanha as aulas aqui pelo canal e também os textos explicativos que estão no GR8, tá? Estão lá as atividades e aqui a gente vai falar hoje sobre o gênero textual da reportagem. A reportagem se aproxima basicamente da notícia, mas a diferença entre uma e outra são as oportunidades de opinião. A reportagem, usualmente, ela vai ser um texto mais longo, tá? No qual existe algumas situações nas quais a gente sempre percebe a opinião de quem está fazendo a reportagem, seja no direcionamento das palavras, na escolha dos entrevistados. Então, tudo isso deve ser levado em consideração, tá? Para além disso, a reportagem, além de ser mais extensa, ela é mais complexa do que a notícia, devido ao seu elevado detalhe e descrição. E ela geralmente vem assinada quando colocada no suporte jornalístico, né, o jornal impresso. E quando ela não é colocada no jornal impresso, quando ela é veiculada pela TV ou pela internet, que hoje é muito comum, nós vamos perceber que sempre aparece o nome do repórter responsável por aquele texto. Então, ela é um gênero jornalístico que vai se basear na observação direta, tanto é que hoje com a TV a gente percebe claramente, né, que aquela vivência in loco da reportagem, aquela imagem que aparece ali, é essa observação direta. Por quê? Porque ela tenta mostrar os acontecimentos atuais, né, de uma forma dinâmica. Então é muito comum nós termos reportagens em tempo real, né, aquela reportagem ao vivo que a gente vê na TV. As lives também são uma forma de reportagem que é utilizada atualmente. Então, nessa produção do texto, a reportagem ela é mais dinâmica, né? E nós temos hoje, no século XXI, o costume de vermos as reportagens pela TV e pela internet. Então, basicamente, quando a gente tem uma reportagem escrita no jornal, numa revista, no meio de comunicação impresso, nós vamos ter sempre a construção da introdução do tema, né? Que vai ser aquele primeiro parágrafo, tá? Nessa estrutura geral aí a gente vai ter o primeiro parágrafo responsável por nos definir o tema. Aí a gente tem a origem da ideia, que é o fator gerador da reportagem, né? Usualmente hoje são 25/3/2020, o que está em todas as redes de televisão é a questão da pandemia do coronavírus. Então, sempre nós vamos ter a introdução, que se quer mostrar são remédios, busca por pesquisas, cura, o que for, e aí depois a gente tem a origem da ideia. Por exemplo, um fato, se alguém se curou do coronavírus, então nós vamos ter uma ideia originária daí. Então, a reportagem dar-se-á sobre a busca pela cura, pela vacina, por remédios, etc. E usualmente na reportagem nós vamos ter sempre o quê? A interpelação dos entrevistados. Então, na reportagem é muito comum nós termos entrevistados. E aí, nesse ponto, a gente tem a reportagem, a construção da validade do argumento, né? Então, por exemplo, na questão da pandemia, há que se buscar a elaboração de falas, de argumentos que sejam condizentes com virologistas, médicos, especialistas, né? Pessoas que detêm conhecimento para trabalhar os seus argumentos de forma sólida dentro da reportagem. E geralmente as justificativas utilizadas por esses diferentes atores pensantes servem para ir construindo a argumentação do texto. Por motivos óbvios, ninguém escreve nem lê sem motivo, nós vamos perceber que a reportagem ela tem uma construção que vai de encontro àquilo que a pessoa quer defender, como todo texto, né? Todo texto é escrito com um objetivo pelo seu autor. No caso da reportagem, o autor da reportagem é o repórter. Então, esse repórter ele vai optar pelo seu foco narrativo, né? Pelo seu foco da reportagem. Se ele quer dizer sobre a questão das dificuldades, se ele quer dizer sobre a questão dos desencontros informativos durante a pandemia, obviamente ele vai focar sua reportagem em pessoas que vão falar sobre essas divergências de foco. Se por outro lado ele tiver focado em notícias positivas sobre a pandemia, ele vai se focar no número de pessoas que receberam
diagnóstico negativo, mesmo estando com suspeita, no número de pessoas que conseguiram se recuperar, mesmo após contrair o vírus, em números que comprovem, por exemplo, que o número de pessoas infectadas tem decaído. Então, isso depende do objetivo da reportagem. Estejam atentos, se inscrevam no canal, coloquem o seu like e coloquem a sua opinião. As reportagens, hoje, no contexto no qual nós estamos vivendo, elas são uma fonte de informação segura, insegura, ou você pensa que essas reportagens poderiam ser melhor construídas? De que forma? Aguarde a sua resposta. Fiquem em casa, tá? E se cuidem.